Áudio 15 da história da vida de George Miller. Continuação do capítulo 8. Mais tarde, no mesmo ano, a doença se aproximou de George. Ele jamais se recuperara por completo da hemorragia no estômago, e o velho problema ressurgiu. Mary temia que seu marido também pudesse morrer. O médico deixou claro a George que ele precisava de uma mudança de ar se quisesse ter alguma esperança de recuperação. Então, com Mary e Lydia, George viajou para a ilha de Wight, onde passou o 30º aniversário. Pela primeira vez, George teve tempo de ler e aproveitou a chance. Leu a biografia de muitos missionários, incluindo a de John Newton. Também separou algum tempo para ler jornais. Todos os dias, as consequências do ato de emenda das leis dos pobres pareciam fazer parte das manchetes e George podia entender o motivo. Até 1834, o governo inglês, através das igrejas, ajudou a sustentar pessoas da classe trabalhadora nos momentos em que elas não conseguiam encontrar emprego. O auxílio impediu muitas famílias de passar fome e permitiu aos homens a dignidade de voltar a trabalhar, assim que pudessem encontrar trabalho. No entanto, em 1834, tudo mudou. No esforço para economizar dinheiro, o governo retirou o apoio fornecido aos trabalhadores pobres e substituiu-o por uma política diferente. A família que não pudesse se sustentar teria que ir para um dos albergues do governo. Mesmo enquanto George convalescia na ilha de Wight, muitos novos albergues estavam sendo construídos em todo o país. Os albergues do governo eram lugares terríveis e deveriam ser assim, pois o governo desejava que eles fossem tão poucos atraentes quanto possível para desencorajar as pessoas de se candidatarem a eles. Todavia, sem o apoio financeiro adicional do governo, centenas de famílias trabalhadoras, pais e mães solteiras e órfãos, não tinham mais aonde ir, não importando quão pouco atraentes os albergues fossem. Quanto mais George lia sobre esses lugares, mais triste ficava. Maridos, mulheres e crianças nos albergues eram separados e obrigados a fazer o trabalho mais servil. Durante 12 ou 14 horas por dia, as pessoas eram forçadas a esmagar ossos de cavalos e vacas, quebrar pedras e moer milho com as mãos. Depois do dia de trabalho, caíam exaustos nos beliches infestados de piolhos e pulgas, sabendo que teriam de se levantar no dia seguinte e fazer tudo de novo. Em troca do trabalho, os trabalhadores recebiam 2 refeições por dia, que deveriam ser comidas em silêncio. Todas as crianças com 7 anos ou mais eram obrigadas a trabalhar e não tinham permissão para ver os pais, mesmo que se encontrassem no mesmo albergue. A taxa de mortalidade ali era alta. As doenças se disseminavam nessas condições horríveis de vida, e um terrível senso de desesperança pairava no ar, de forma que muitas pessoas cometiam suicídio. Todos os dias, na ilha de Wight, George orava por Henry Craig e pelo trabalho em curso em Bristol, onde ele desejava estar. Com a crescente situação dos albergues, haveria mais trabalho que nunca. Assim que George melhorou, ele voltou para Bristol. Em 15 de novembro,
Escreveu no diário: chegamos em segurança. Na semana passada, oramos repetidas vezes pelo trabalho da Instituição para o Conhecimento Bíblico e, em especial, para que o Senhor nos desse os meios para continuar e até ampliar o trabalho. Pouco tempo após o retorno de George a Bristol, ocorreram 3 acontecimentos, todos eles muito interessantes, mas quando vistos em conjunto, convenceram George de que era hora de começar o trabalho pelo qual ele viria a ser conhecido em todo o mundo. O diretor da escola dos meninos, administrada pela Instituição para o Conhecimento Bíblico, veio informar sobre seu progresso. George conhecia cada aluno na escola, seus gostos e tristezas e o que esperavam ser quando crescessem. Como resultado, George estava muito interessado no que o diretor tinha a dizer. Uma vez que cada aluno representava uma esperança para o futuro, George ficou chateado quando soube que Fred, um dos primeiros meninos a se inscrever, e um bom aluno, fora levado para o albergue. As crianças tinham menos direitos que qualquer outra pessoa nos albergues. Fred não teria permissão para receber visitantes a não ser que a governanta responsável aprovasse. Ele não poderia deixar o albergue para ir à escola e não poderia possuir nenhuma, nem particular, nem mesmo a Bíblia que George lhe deu. George deitou a cabeça sobre as mãos. Por que isso tinha que acontecer com Fred? Ele perguntou sem dirigir pergunta a ninguém em particular. O diretor respondeu: parece que o pai dele foi levado à prisão por ter cometido um pequeno furto, eu acho, e morreu lá na mesma noite que chegou. A mãe dele morreu no surto de cólera e uma tia passou a cuidar dele. Ela esperou até não sobrar nenhuma migalha de comida na casa. Depois disso, levou Fred até o albergue para que ele pudesse, pelo menos, comer lá. É tão injusto, respondeu George. Que adianta abrir escola se as crianças não podem vir por não terem comida nem hospedagem? A pergunta ficou suspensa no ar e George ainda tentava descobrir uma resposta quando foi visitar Bill Wentworth, um membro da Capela Gideão. Bill Wentworth bombeava o fole da fornalha de uma das fábricas recém-surgidas na cidade de Bristol. Na realidade, George estava muito surpreso por encontrá-lo em casa, pois Bill parecia estar no trabalho o tempo todo. George chamou pela porta entreaberta. Olá, Sr. Wentworth. Posso entrar? Claro que pode, fique à vontade. Eu vou pedir à minha mulher para fazer uma jarra de chá para nós, disse Bill Wentworth, limpando as mãos com um pano sujo. O que eu posso fazer pelo senhor? Eu estava no bairro e pensei em fazer uma visita. Estou surpreso por encontrá-lo em casa, respondeu George. Bill Wentworth assentiu de modo sombrio. Sim, fico feliz pelo trabalho. Não me entenda mal, mas as horas são muito longas. Trabalho normalmente 16 horas por dia, às vezes até mais tempo, e teve um ataque de tosse quando parou de falar. Perguntou George: e você tem tempo para orar e estudar a Bíblia? Bill Wentworth parecia envergonhado. Na verdade, não.
Para ser sincero, quando termino o trabalho, não sirvo para mais nada além de dormir. Você já pensou em trabalhar menos? Sua aparência não é muito saudável, disse George. Bill Wentworth riu com desdém. Se não se importar, eu lhe direi a verdade. É muito bom quando o Senhor diz o que devemos fazer lá no púlpito, mas é outra coisa ter que ganhar a vida para sustentar nossa família. Ora, se não trabalhasse o tempo todo, toda a minha família seria levada para o albergue. E todos sabemos como é lá. George assentiu. Muitos em sua congregação lhe disseram trabalhar durante tantas horas que não havia tempo para as coisas espirituais. Ainda assim, ele não estava pronto para desistir de Bill Wentworth. Bill, você precisa entender que Deus prometeu suprir as necessidades de todos os seus filhos. Jesus nos pediu para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e Ele nos acrescentará todas as outras coisas. É uma boa ideia, pastor. Mas se eu reduzisse as minhas horas de trabalho, não acho que Deus me daria coisas reais como sapato ou comida, não é? Bill parecia um pouco envergonhado. Quero dizer, sei que a Bíblia afirma que Deus pode fazer assim. E o irmão prega isso e tudo mais. Mas eu nunca vi isso para mim mesmo, na vida real. O Senhor entende o que eu quero dizer? Mais uma vez, George assentiu. Ele sabia o que Bill queria dizer muito bem. O mesmo argumento já lhe fora apresentado umas 100 vezes antes. Sim, as pessoas creem que Deus poderia abençoá-las, mas não estão preparadas para dedicar um tempo de sua vida sobrecarregada de trabalho para orar, servir os outros e permitir que Deus atenda suas necessidades. George ansiava por algo ou por alguém a quem pudesse indicar, algo que ele pudesse mostrar a uma pessoa e dizer: olhe, ele honrou Deus e Deus está cuidando dele em todos os sentidos. Vários dias depois de visitar Bill Wentworth, George visitou outro membro da congregação. Ao contrário de Bill, Elizabeth Brisdon tinha muito tempo livre e, a julgar por sua coleção de livros, George achou que ela deveria ter passado muito tempo lendo. Ele se sentou em uma cadeira bem acolchoada e conversou com Elizabeth Brisdon enquanto um servo lhe servia chá. Por favor, coma um bolinho, ofereceu Elizabeth, ao segurar um prato fino de porcelana com 5 bolinhos perfeitamente arrumados nele. Cada bolinho tinha uma camada de geleia de framboesa vermelha brilhante, espalhada com uma bola de creme Devonshire no topo. Obrigado, disse George. Eles parecem deliciosos. Vejo muitos livros interessantes. Importa-se se eu olhar? De forma alguma, respondeu Elizabeth. E se algum deles lhe interessar, sinta-se à vontade para pegá-los emprestado. George colocou xícara de chá e o bolinho no prato e levantou-se para olhar a estante de livros mais próxima dele. Muitos desses livros foram lidos por ele na escola e na universidade.
Havia também textos antigos em grego e latim, bem como alguns livros dos novos romancistas ingleses. George levantou a mão para retirar um livro pequeno e escuro, encadernado em couro que não tinha nome algum na lateral. O senhor vai se interessar por esse livro, pastor. Se eu me lembro bem, ele foi traduzido do alemão. Elizabeth Brinston disse enquanto George levantava o livro da prateleira. Arrepios correram para cima e para baixo do pescoço de George quando ele leu o seu título. O volume era uma tradução em inglês da biografia de August Hermann Frank, o professor da Universidade de Halle, que havia iniciado o orfanato local. Elizabeth perguntou: "O senhor conhece o livro?" "Na verdade, conheço sim", ele respondeu. "Quando eu era um aluno na Universidade de Halle, fiquei em um quarto do orfanato que ele criou." Os olhos de Elizabeth Brinston brilharam. "Então, leve o livro, pastor Miller. Tenho certeza que o senhor vai querer se conectar de novo com essa história maravilhosa." George deitou na cama naquela noite incapaz de dormir. Pensou em Bill Wentworth e em todos os homens e mulheres que ele estimulava a confiar em Deus. O que ou quem ele poderia apontar para ajudá-los a entender do que estava falando? Pensou em Fred, que naquele momento estava sozinho em uma sala cheia de homens, alguns gentis, alguns mentalmente doentes e alguns outros maus. E também pensou na biografia de Frank. Que estranho encontrá-la em uma biblioteca particular em Bristol, na Inglaterra. De alguma forma, orou George, deixa-me ser uma luz para os que me rodeiam e me ajude a encontrar uma maneira de alcançar os órfãos antes que seja tarde demais. Nem nos sonhos mais loucos, George Miller poderia ter imaginado como sua simples oração seria respondida.